extermínio programado da população negra. Que se aquiedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra cruzada. Olá, muito boa tarde. Eu sou Neumísia Silvestre e começa agora o nosso Palavra Cruzada. O programa aqui da Rádio Juventude que discute o Plano Juventude Viva, que é uma iniciativa do governo federal em combater a violência que atinge jovens brasileiros, especialmente negros e de periferia. No programa de hoje, os nossos entrevistados comentam o recente depoimento de um participante do Big Brother Brasil, o carioca de 23 anos, Luan Patrício. O ex-militar declarou em rede nacional que matou um jovem de 16 anos durante uma operação de invasão ao complexo do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, enquanto serviu o Exército em 2010. Esse depoimento repercutiu nas redes sociais, na imprensa, e os nossos entrevistados de hoje comentam o impacto disso em rede nacional e como a imprensa brasileira noticia a questão do genocídio de jovens negros no Brasil. A repórter Camila Andréa conversou com o Altamiro Borges, que é jornalista e idealizador do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, com o jornalista Luciano Martins Costa, do Observatório de Imprensa, e com o jornalista e chefe do Departamento do Curso de Comunicação Social da Universidade Paulista, Unip Bauru, Juarez Xavier. Você está ouvindo a Rádio Juventude e este é o programa Palavra Cruzada. Muito bem-vindo. Palavra cruzada. Olá, você está ouvindo a Rádio Juventude. Aqui quem fala é a Camila Andréa. Hoje eu estou com o Altamiro Borges, o Miro, que é do Barão. Bem-vindo. Agradeço o convite. Parabéns pela rádio. Muito obrigada. Miro, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o jornalismo televisivo. A gente viu um episódio atualmente na Rede Globo, no qual um participante do reality show Big Brother deu o depoimento que matou um jovem negro de periferia quando ele estava no exército. A gente já ouviu relatos de que o próprio exército negou isso. Mas por que a TV, ao mesmo tempo que influencia os participantes de reality shows a falarem coisas desse tipo, nega o genocídio que acontece na periferia? Primeiro, eu acho que o programa como o BBB, né? Esse programa não é nem brasileiro, esse programa é uma invenção, se eu não me engano, foi na Argentina que surgiu, ou na Itália. Em várias partes do mundo esse programa acabou, né? Porque é uma imbecilidade esse programa, como diz o Luciano Martins Costa, do Observatório de Imprensa, ele forma burros, né? Porque fica na intimidade, nas fofoquinhas, né? Então é um programa deprimente, na minha opinião, deprimente inclusive com o Pedro Bial, que é um jornalista até que já no passado teve seu talento em cobertura internacional, dirige uma coisa dessas, né? Que é um programa emburrecedor, que joga só na intriga, né? Joga na fofoca, joga na sacanagem, na traição. Ele deseduca, né? Deseduca a sociedade brasileira. E o Big Brother é isso, ele reúne figuras para exatamente essa coisa sensacionalista, né? Desde o início do Big Brother aqui no Brasil, desde o primeiro BBB, tem denúncias que envolve garotas de programa, garotos de programa, né? Essa é a galera que vai para dentro da casa, né? Então é um programa, na minha opinião, deprimente. Aí aparece uma coisa dessas, um caboclo, um moleque diz que matou alguém, né? A polícia chegou a falar que iria ingressar na tal da casa, né? Ia ingressar na tal da casa para colher depoimento, porque se isso é real, ele é um assassino, deve ser preso, né? Mas isso tudo é para criar o clima de sensacionalismo do Big Brother, nessa coisa que, na minha opinião, é uma coisa emburrecedora. É um programa, se a Constituição brasileira diz que a televisão deve cumprir papel educativo, um programa como o BBB cumpre o papel deseducativo, né? No sentido de estimular a intriga, a traição, a fofoca. Tal. E aí tem o inverso, quer dizer, ao invés de ter um jornalismo sério que mostra a gravidade da situação das periferias no Brasil, da violência policial, da matança, o verdadeiro genocídio que ocorre no Brasil de jovens negros, e isso são pesquisas que atestam, né? Apesar do diretor de jornalismo da Rede Globo, Ali Câmbio, ter escrito um livro dizendo que não há racismo no Brasil, as estatísticas demonstram que há racismo.
E a televisão podia cumprir um papel importantíssimo nesse sentido, né? Com um jornalismo sério, mostrando as barbaridades que são cometidas, principalmente a população mais atingida pela violência é a população jovem negra de periferia, né? Infelizmente a TV não cumpre esse papel. Eu acho, são os extremos. Um programa sensacionalista que trata do problema de forma sensacionalista e uma TV que devia ter um papel de denunciar, de conter essa onda de violência, né? De ter uma polícia desmilitarizada, né? Melhor, né? Não cumpre. Eu acho que é o que ocorre. Miro, e qual é a importância da desmilitarização da polícia na questão da diminuição da mortalidade? Eu acho que a polícia, esse processo de militarização é um processo que vem do período do regime militar, né? E é isso, é uma polícia que ela não, a área de inteligência dela, a área de investigação, né? Ela é sucateada e o que predomina é a visão da pura repressão, né? Pura repressão que não resolve problema nenhum. A pura repressão só gera mais repressão, né? Gera mais violência, né? Por isso que eu acho que a bandeira da desmilitarização é uma bandeira importantíssima de ser debatida na sociedade, é debatida em vários cantos do mundo, no sentido de ver como uma polícia cumpre mais o papel de prevenção do que de morte, do que de violência, do que de tortura, né? De abusos, né? A polícia, infelizmente, é formada numa visão da época do regime militar, formada com uma visão de porrada, né? De matar. Mata primeiro e pergunta depois por defunto, né? Isso não contribui para a civilidade. Miro, voltando um pouco agora para os meios de comunicação, você havia dito que, segundo a legislação, era para ser um programa educativo. Era para ser uma programação educativa. Tendo em vista isso, qual é o importante da regulamentação da mídia? Pois é, esse é o grande debate. Espero que a presidenta Dilma finalmente tenha largado aquela ideia maluca dela de que quem está descontente troque de canal, use o controle remoto. Porque não adianta, se eu troco de canal, eu vou do Resende para o da Atena e é só violência, e é só, né, uma programação que estimula os piores instintos na sociedade. O debate de regulamentação é um debate que está no mundo inteiro. O mundo inteiro está se dando conta do poder da mídia na formação da subjetividade humana, né? A capacidade da mídia de interferir na vida da sociedade. E se debate. Aqui no Brasil, se você partisse do que já está escrito na Constituição, mas nunca foi regulamentado, você já teria avanços. Os artigos da Constituição brasileira, 220, 21, 22, 23, né, eles são taxativos na proibição do monopólio, né, no estímulo à diversidade regional, né, no estímulo à complementariedade de sistemas, não ser só uma TV privada, mas também ter pública, ter a TV estatal. Isso está na Constituição brasileira, nunca foi regulamentado. Está na Constituição brasileira que a televisão, que a radiodifusão, rádio e TV, devem servir com fins educativos, culturais. E isso não é feito, né? As televisões não têm preocupação, com exceção de um ou outro programa que cumpre esse papel, o restante é exatamente o inverso. É deseducativo, né? Estimula os piores instintos, né? Desinformativo, inclusive, não tem pluralidade nenhuma de opiniões. Você é obrigado a ouvir as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, sem nenhum enfoque diferente, né? Eu acho graça quando um William Bonner faz uma propaganda agora para o aniversário dos 50 anos de TV Globo, dizendo que o que eles fazem é estimular a diversidade. Isso é de um caradurismo impressionante. O sujeito é um bom ator, não sei se ele é honesto, mas é um bom ator, né? Então eu acho que por isso que seria fundamental discutir o que está escrito na Constituição brasileira. Como que isso sai do papel morto, né? Sai da letra morta da Constituição para virar realidade, né? Isso vários países têm discutido. Eu espero que o Brasil comece a discutir também. O Brasil hoje, infelizmente, é a vanguarda atrás no debate sobre regulação de mídia, né? Miro, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, na sua opinião, como é que a mídia noticia esse genocídio que acontece?
Eu acho, tem uma pesquisadora, uma jornalista, que faz parte do Núcleo Piratininga de Comunicação no Rio de Janeiro, e ela estudou, inclusive, a linguagem. E é impressionante, quer dizer, quando um jovem branquinho de classe média alta do Leblon ou de Ipanema é preso com droga, ele é um usuário de droga. O jovem foi preso, um usuário de droga. Quando é preso um jovem negro de uma comunidade do Rio de Janeiro, ele já é acusado, ele é um traficante de droga, ele é um elemento, ele é um marginal. Até na linguagem você vê enfoques diferentes. Quer dizer, para o jovenzinho branco, de classe média alta, de bairro nobre, o tratamento é cuidadoso. Para o jovenzinho negro, de periferia, o tratamento já mata, né? Já é de execução. Né? Então, essa forma de abordagem já gera uma distorção na sociedade brasileira. Né? Já gera uma distorção na sociedade brasileira. Você imagina agora esse caso lamentável em Santa Catarina, desse surfista que foi assassinado barbaramente por um policial, com um tiro nas costas, inclusive. Se esse policial, ou se ele tivesse sido assassinado por um não policial, não branco da periferia de Florianópolis, o escândalo que estaria sendo feito. Era capaz daquela Raquel Sherazade, ou Sherazeda, não sei como é o nome dela, era capaz dela propor que aquele sujeito fosse acorrentado num poste. Né? Então, os tratamentos são diferentes. Né? O tratamento para a maioria da população que é pobre, que mora em periferias, é um. O tratamento para a minoria da população que é rica, que mora em bairros nobres, é outro. Então, só aí você já tem uma coisa distorcida, né, nos meios de comunicação brasileiros. Uma coisa distorcida que vai gerando exatamente isso, vai gerando estigmatização, criminalização, né? Se demoniza um setor da sociedade. A mídia acaba demonizando um setor da sociedade. E isso acaba estimulando preconceitos. Né? Então você teve na fase recente no Brasil uma onda de preconceitos. Né? Coisas que estavam guardadas no armário e que vieram à tona, saíram do armário de forma grotesca, de forma fascista, inclusive. Eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo nessa deformação do comportamento, nessa desinformação da sociedade. Miro, sobre essa violência e essa desinformação sobre quem é negro, jovem de periferia, eu gostaria de saber se você acha que o Juventude Viva está sendo eficaz e como ele contribui, sendo ele um plano contra o genocídio da juventude negra e periférica. Eu acho que todas as iniciativas que forem tomadas nesse sentido de conter a violência, de conter o preconceito, de conter a estigmatização, elas são importantes. Então, a Juventude Viva tem um papel. Tem um papel. É evidente que isso, por si só, isso não resolve o problema. O problema é mais estrutural, é um problema, inclusive, cultural. Né? Você tem um programa que procura restringir, que procura alertar, inclusive, para o problema, mas só que você tem os programas de televisão que estimulam o problema. Então, um programa só não vai resolver. Né? Isso teria que ter uma dimensão de totalidade. Mas eu acho que todas as iniciativas são importantes. Né? O pior é não tomar nenhuma iniciativa. Né? Então, em todas as áreas, você vê a Lei Maria da Penha, no sentido de coibir a violência contra as mulheres. Né? Ela, por si só, não resolve o problema. Mas sem ela é pior, o problema se agrava. Né? Então, eu acho que tem papel. Miro, qual a importância das mídias alternativas dentro dessa desinformação que acontece? Qual é o papel dessas mídias? Acho que as mídias alternativas, você tem várias ferramentas. Você tem desde uma rádio, nessa que você participa, você tem uma rádio comunitária, você tem uma TV comunitária, você tem um jornal de um sindicato, você tem uma rádio livre numa faculdade, você tem a internet, a blogosfera, as redes sociais. Eu acho que tudo isso ajuda a arejar a sociedade. São outras visões, outras vozes.
Então, acho que é fundamental que elas cresçam, que elas sejam fortalecidas, por exemplo, a rádio. Né? É bom nunca desistir. Né? Mas ainda não atingiu o que a gente gostaria. Pois é, mas a vida é assim mesmo, tem que persistir. Né? A persistência é uma característica revolucionária, tem que persistir. Tem que ir atrás, tem que aperfeiçoar, tem que ouvir críticas, tem que ir melhorando. Então, nós temos que fazer florescer mil flores, que tenham várias vozes, várias iniciativas comunicacionais, para você podendo ir arejar, né? Podendo estimular senso crítico, ter outras visões. Tal. Então, eu acho isso fundamental. A internet, nesse sentido, acabou dando uma contribuição grande. A internet, você vê as contradições desse mundo. A internet nasceu nos laboratórios militares dos Estados Unidos com objetivos belicistas. Só que a partir dos hackers se generalizou para a sociedade. É o que nós temos hoje, um crescendo. E ela se transformou numa brecha tecnológica importantíssima para essas mídias alternativas, porque ela é mais barata, ela é mais rápida, não é isso? Então acho que tem que fortalecer. Isso não exclui o outro lado da moeda. É preciso fortalecer essas inúmeras vozes, mas ao mesmo tempo é preciso combater as vozes monopolizadas. Então eu acho que hoje nós temos, entre outros, dois grandes desafios. Fortalecer os nossos próprios meios alternativos, mais vozes, ao mesmo tempo combater os monopólios que existem na área de comunicação. Porque mesmo a gente fazendo muita coisa nas mídias alternativas, o predominante ainda é a visão. Né? Você pega mesmo as redes sociais, muitas vezes elas reproduzem o que está saindo na TV Globo. Né? É muito comum a gente ver até quem vai contra as mídias usar reportagens da Globo, da Record, para retratar o que aconteceu. Sobre isso, eu gostaria, Miro, que você falasse agora, desse um recado para os ouvintes, de como escapar disso. Eu acho que o ser humano, desde que o que diferencia o ser humano dos outros animais, já que todos somos animais, né, é a capacidade de raciocinar. Né? Eu acho que de vez em quando o ser humano utiliza pouco essa capacidade. Eu acho que os animais dão uma surra nele. Os outros animais, os chamados animais irracionais, são mais racionais do que os chamados racionais. Eu acho que a grande questão do ser humano é ter senso crítico. Né? O ser humano não pode ser conduzido como um gado ao abatedor, ao matador. Né? O ser humano tem que ter senso crítico. Né? Então ele não pode reproduzir o que esses veículos de comunicação tradicionais falam todo dia. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa falar exatamente o que ouviu na CNN, né? Ou falar exatamente o que ouviu na TV Globo sem nenhum senso crítico. Né? Agora mesmo, está tendo um debate. Existe de fato um racionamento de água em São Paulo. É real. Tá? O Sistema Cantareira foi menosprezado pelos governos tucanos de São Paulo, desde 1910 que se fala que o setor que ia entrar em crise, os reservatórios de água, que ia faltar água em São Paulo. O governo não fez nada, não investiu, preferiu pegar o lucro da Sabesp e distribuir entre os acionistas na Bolsa de Nova York, não fez nada. Então a crise de água é real. Teve um lampejo outro dia de crise de energia elétrica. A mídia, o que ela faz? Como não dá para esconder a crise da água, ela escondeu um bocado. Até as eleições ela quase não falava nada sobre isso, porque podia interferir no resultado das eleições. Como agora não dá mais para esconder a crise da água, o que ela fala? Não, tem a crise da água, mas tem um apagão. Aí você vê gente repetindo isso. Não, porque nós temos um apagão. Aí você perguntou, babaca, teve apagão na sua casa por acaso? O cara fala, não. Então de onde você está tirando que tem apagão? Você não está percebendo que você está sendo manipulado, imbecil? A água está faltando. A energia tem. Então como que você está falando que é tudo a mesma coisa? Isso ele acaba fazendo o quê? Ele acaba repetindo, como um papagaio desmiolado, o que a mídia está falando. Então é importante que o ser humano exerça o senso crítico, não aceite ser manipulado. Nesse sentido é importante que ele fortaleça outros veículos, que ele ouça, veja, leia outras fontes, para que ele não seja manipulado cotidianamente. Daí a importância de uma rádio,
né, alternativa para disputar a subjetividade, para disputar as ideias na sociedade, para que o ser humano não seja manipulado, para que ele use a capacidade de raciocinar. Não diz que é isso que o diferencia do animal irracional? Então deixe de ser um burro, use a capacidade de pensar. Miro, obrigada pela participação. Eu gostaria de encerrar agora te convidando a fazer um convite aos ouvintes para acessar o Barão, dizer por que é legal acessar o Barão, e é isso. O Centro de Estudos Barão de Tararé é uma homenagem a um grande jornalista brasileiro chamado Aparício Torelli, que por gozação, ele era um grande gozador, é um sujeito muito sarcástico e irreverente, ele se deu o título de barão, só para gozar da aristocracia na época. E o Centro de Estudos Barão de Tararé visa exatamente fazer esse debate na sociedade, discutir que mídia que a gente tem, como a gente não ser ludibriado, manipulado por essa mídia. Então eu sugiro às pessoas que entrem no site, que participem das atividades do Barão de Tararé. O site é Barão de Tararé, tudo junto, sem acento, .org.br. Entrem no site, critiquem, façam sugestões, participem das atividades, ajudem a fortalecer uma entidade que pretende ajudar a ser um contraponto ao que essa mídia tradicional monopolizada divulga. Obrigada, Miro. Eu que agradeço. Era um cômodo incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto todo, TV engodo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodo, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis. Planos, troco de jogo, vendo roubo. Pus a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo ao sabor do vento. Me movo pelo solo, onde reinamos. Fundo, pontos finais da dor, como Doril, anador. Somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto a ser, estamos, nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitamos. Costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticadas, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome, sou terror dos clones. Esses boy conhecem Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos maior, nos basta só sonhar, seguir. Palavra cruzada. Olá, você está ouvindo a Rádio Juventude. Aqui quem fala é a Camila Andréa. Hoje eu estou com o Luciano Martins Costa, que é jornalista, escritor e apresentador do programa de rádio Observatório de Imprensa. Um abraço para todos os ouvintes. Bem-vindo. Luciano, a gente queria conversar hoje a respeito do depoimento de um jovem que ele deu em rede nacional na TV Globo, que ele matou um jovem de 16 anos durante uma invasão no complexo do Morro do Alemão. O que se tem
a tirar dessa declaração, tendo em vista que ele também é um jovem de periferia, com 23 anos, e qual é o impacto que isso tem na TV? Olha, é interessante esse episódio porque ele pode ser verdadeiro e pode não ser verdadeiro. Quer dizer, a descrição que ele faz é que ele deu um tiro, arrebentou a cabeça do menino e a mesma bala pegou na caixa d'água, não é isso? Uma declaração que ele faz assim, espetaculosa. Eu acredito que seja mais uma pauta da Rede Globo para chamar atenção para esse programa de reality show, porque aí nesse programa trata-se de prender a audiência e valorizar os anúncios, valorizar a publicidade. É muito possível que metade do que eles falem ali, do que eles encenem naquele programa, seja mentira, seja encenação, porque a direção do programa estimula que eles façam coisas que prendam a atenção do telespectador. Mesmo assim, isso mostra uma situação que é inaceitável, uma situação em que, a propósito de pacificar uma região que foi tomada por criminosos e em função da ausência do Estado, né, e depois se tornou uma região problemática também pela corrupção dos próprios agentes do Estado, e nós sabemos que onde não tem traficantes tem milicianos e policiais corruptos, né? Em função disso se cria uma situação de opressão ainda maior sobre os moradores, sobre essas comunidades. Então, a exploração de episódios como esse numa emissora do tamanho da responsabilidade da TV Globo mostra como a mídia anda longe da sua função social. Eu gostaria de saber como se dá essa controvérsia de, ao mesmo tempo que a TV não noticia o genocídio da juventude negra, ela faz com que jovens participem de um reality show e dê depoimentos como esses. O sistema da grande mídia, que é muito ligado ao sistema de exploração do capitalismo, sempre se aproveitou das próprias fragilidades do indivíduo que não tem uma educação política para usá-lo contra seus próprios interesses. Quer dizer, desde o começo da Revolução Industrial se explorou a expansão, por exemplo, do fenômeno dos alienados, né, dos lumpens, que são utilizados como uma espécie de uma força, uma massa de reserva do sistema dentro do simulacro de democracia que se constrói para justificar o poder, que é um poder de uma elite, um poder de uma oligarquia sempre, né? Então, esse aspecto que você está se referindo se refere a essa manobra, digamos, a esse fenômeno que o sistema da grande mídia utiliza para se apropriar, por exemplo, da cultura popular, para incluir-se dentro do sistema de lucros. Por exemplo, toda manifestação cultural, ela nasce do povo, às vezes como uma manifestação de rebeldia contra a situação social, contra o sistema, e em seguida o sistema se apropria, coopta 1, 2 ou 10 desses artistas, desses autores desse protagonismo, e os transforma em elementos que vão ser usados para perpetuar essa exploração. Então, o movimento negro, ele é afetado por isso. Quantos cidadãos afrodescendentes são usados para passar uma mensagem de conformismo, para passar uma mensagem de conservadorismo, e até quantos negros reacionários estão por aí fazendo o papel de agentes desse sistema. É muito fácil pegar aí no próprio movimento pop, no movimento da cultura de massa apropriada pelo grande sistema, um monte de gente que renega as suas origens e finge que é branquelo e membro da elite. No aspecto legal, alguma providência deve ser tomada após essa declaração? Esse episódio pode se configurar como uma confissão de um crime.
Então, a promotoria, a Procuradoria de Justiça, tem a obrigação de abrir uma investigação, a própria polícia, porque é claramente uma notícia crime. Né? Toda vez que alguém, se você estiver num bar ou num café, na rua, e alguém confessa um crime, todo cidadão tem o direito de fazer, tem a obrigação de fazer a denúncia. Se for um agente público, imediatamente tem que produzir, ir atrás da produção da prova e levar isso para dentro do sistema jurídico. Né? Mas eu duvido, porque a maior parte dos promotores, procuradores que acessam a mídia, estão procurando aí temas que façam se destacarem entre os seus pares, e nenhum deles vai se apresentar para investigar um episódio que pode colocar a Rede Globo como cúmplice. Não existe esse tipo de procurador, não existe esse funcionário, esse policial com independência suficiente para arriscar ser transferido para Conchinchina, para uma quebrada qualquer, por ter tido a ousadia de investigar um crime que teria sido confessado num programa de entretenimento da TV Globo. Bom, mas o correto, se a gente estivesse vivendo a plenitude das instituições democráticas, e todas as instituições, se todas as instituições estivessem funcionando a serviço da sociedade, um promotor já teria se levantado e declarado: isso é um crime. Ele está confessando que atirou em alguém que não estava armado, ou que estava armado, não sei, a ser investigado, e teria aberto uma investigação. Tendo em vista isso, do aspecto legal, da não força que os promotores ou a própria justiça tem, qual a importância da regulamentação das mídias, dos meios de comunicação? Esses casos que a gente está conversando, a gente está comentando, eles se inserem nesse contexto em que claramente nós temos uma mídia oligopolista, uma mídia centralizadora, de grande poder, principalmente sobre as instituições públicas, essencialmente, e que equivalem a um poder paralelo aos poderes da República. Eu não defendo a censura, evidentemente, sendo jornalista, eu não sou a favor de uma censura, mas eu acho que há um limite na liberdade de imprensa, e esse limite é a função social da imprensa. A imprensa tem que cumprir uma função de defesa da democracia, de defesa da cidadania, da defesa da igualdade de direitos, e ela não está cumprindo essa função. Quais são os sintomas de que ela não está cumprindo essa função? Esse episódio é um deles, claramente. A mesma mídia que tem o Jornal Nacional tem um programa de entretenimento que veicula, digamos, um episódio em que alguém se vangloria de ter cometido um assassinato, de ter cometido uma violência, e o sujeito é apresentado ali como um dos heróis pelos quais o telespectador vai torcer durante o programa. Então nós temos aqui uma grande distorção da função da mídia. Ela misturou a informação, que é a função principal, com o entretenimento, e colocou digamos, o papel fundamental de informar a sociedade, de formar a consciência da sociedade, dependente do outro papel, que é o do entretenimento. Então, aí precisamos discutir essa questão, principalmente na televisão, sendo a televisão e a radiodifusão um serviço público que é cedido provisoriamente, temporariamente, para uma empresa privada. É absolutamente necessário que esse serviço seja fiscalizado, sim, pela sociedade. O controle social da mídia, do que a gente fala, ele é uma expressão que tem sido distorcida pela imprensa. Quando se fala em controle social da mídia, quer dizer que a mídia, principalmente essa mídia que é um serviço público, tem que ser submetida aos interesses da sociedade. Como isso deve ser feito? Então, esse é o debate que a mídia não quer. O como. Porque, por isso que ela distorce essa discussão. A violência que nós vemos hoje, sob a forma de atentados, etc., ela é um reflexo desse movimento.
Eu vou repetir, não justifica, mas também nada justifica o uso de forças militares para invadir um povo que está lá vivendo sua vida. Então, o episódio do Charlie Hebdo se insere nesse contexto mais complexo, mais amplo, motivo pelo qual não se pode responder de uma maneira simples, se é contra, se é a favor, sabe? Uma coisa que eu posso pontuar é que todas as liberdades têm um limite. Eu gostaria de saber como a imprensa brasileira agora noticia a mortalidade da juventude, principalmente a negra e de periferia. A mídia tradicional, acho que nós chamamos de imprensa classicamente, ela vive num universo ideal. Recentemente, na semana passada, saiu um artigo de um dos sócios do Estadão dizendo que a imprensa tem a função de dirigir a sociedade. Então, a mídia tradicional, a imprensa vive essa ilusão de que o papel dela é dirigir a sociedade. E dirigir em que sentido? Quando se dirige numa direção. Dirigir numa direção de uma sociedade idealizada. E essa sociedade idealizada é uma sociedade europeizada. Uma sociedade de tipo europeu. Mas sem imigrantes. De pessoas brancas, bonitas, de preferência que falem francês ou inglês. Recentemente, você viu nos jornais, nas primeiras páginas, a notícia sobre a cerimônia de posse do presidente da Bolívia, Evo Morales. Ele aparece com uma túnica cerimonial, um dia antes da posse, passando por uma cerimônia com os xamãs da Bolívia, num lugar que é sagrado para todos eles. Pouca gente sabe, mas o povo da Bolívia é composto por 36 etnias diferentes, nativas, e uma etnia europeia. Então, a maior parte do povo da Bolívia pertence a uma dessas 36 etnias. Então, o que tem acontecido com esse governo que assumiu agora pelo terceiro mandato na Bolívia, é que ele recuperou o orgulho dos nativos bolivianos por tudo que é de sua cultura. E ao colocar no centro do poder político uma cerimônia indígena, ele irrita profundamente toda essa estrutura da imprensa, da mídia tradicional, que tem como ideal uma sociedade não nativa, não indígena, uma sociedade europeia, ou uma sociedade americana do tipo Miami ou Nova York. Não uma sociedade americana como New Orleans, por exemplo. Uma sociedade americana tipo Miami, de preferência. Cheia de gente de pele branquinha, avermelhada ao sol. Então, tudo que sai desse modelo é desprezado ou é demonizado. Mas a imprensa brasileira também tem que ter o orgulho nacional, porque isso não é uma imprensa brasileira, é uma imprensa europeia ou americana. Então, eles têm que fazer concessões ao chamado valor da diversidade brasileira. Mas o que ela faz? Ela pinça na diversidade brasileira aquilo que pode ser domesticado, aquilo que pode ser transformado em produto. Carlinhos Brown, por exemplo. Carlinhos Brown é tipicamente um produto nascido da cultura afro, que é traduzido para a cultura dos brancos e bem aceito pela sociedade brasileira, pela imprensa brasileira, né? Na projeção dessa sociedade que ela considera ideal. Tudo que escapa disso, principalmente as tentativas de protagonismo do jovem negro, do jovem indígena, querendo se colocar nessa sociedade como um protagonista com os seus próprios valores culturais, tudo isso é demonizado pela imprensa, é condenado. Então é muito típico e muito interessante isso que você observou, né, em que mesmo numa circunstância de perda completa da individualidade, da cidadania, do orgulho, do controle de si mesmo, até de sua própria individualidade, que é a circunstância daquelas pessoas que estão ali na Cracolândia, reféns de uma sociedade completamente degenerada e de uma adição química da qual não conseguem escapar. E que a imprensa só vai buscar exemplos
nas pessoas que têm esse perfil europeizado, pessoas que, segundo o padrão estético da imprensa, são pessoas bonitinhas, né? A imprensa está pouco se lixando se tem 200 negros ali em cada metro quadrado, afundados no vício, no problema do crack. Se tiver 300 negros e um branco, a imprensa vai dar um protagonismo para esse branco. Porque no fundo, a imprensa até gosta. Veja bem, eu estou falando da imprensa de um modo geral, como esse espectro ideológico e cultural, conservador, europeizante e elitista. Se um motociclista sofre um acidente na marginal, esse motociclista é branco, ele tem um tratamento. Se ele é negro, ele recebe outro tratamento. Eu não estou inventando isso, eu ouvi isso de um policial há muito pouco tempo. Um policial negro falou assim: o negro é perseguido. Até quando tem um acidente, o socorro é diferente. Então isso, a imprensa reflete esse aspecto da sociedade, mas ela também é responsável porque ela estimula esse aspecto, ela estimula essa visão segregacionista. Eu diria para essas pessoas, blogueiros, gente que está ativa nas redes sociais, no Twitter, etc., aproveite todo momento para questionar esse viés, digamos, massificador da imprensa. Questionar, por exemplo, toda vez que tiver um episódio como esse do Rio, ou qualquer episódio, alguém foi detido na rua, fotografa, filma, põe na rede social e motiva alguém, um defensor público, alguma ONG, aí atrás, o que aconteceu com esse sujeito? Ele foi preso por quê? Ele foi libertado? Ele foi indiciado? Quais são as provas contra ele? Não deixar que o sistema caia nessa zona cinzenta em que se o jornal não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Eu colocar uma mídia a serviço da denúncia de todas essas distorções da sociedade. Quer dizer, a mídia tradicional abandonou o seu papel social. Esse papel precisa ser feito, precisa ser cumprido, precisa ser assumido pelo cidadão que tem qualquer instrumento digital nas mãos, uma câmera, um telefone celular, um microfone, qualquer coisa, um blog, né? Esse papel precisa ser ocupado, esse espaço precisa ser ocupado. Hoje, o conjunto das notícias é muito menos crítico, e muito menos, contribui muito menos para o desenvolvimento da cidadania do que há 30 anos, há 20 ou 30 anos. Há 20 ou 30 anos nós tínhamos jornalistas nas redações que eram muito mais críticos, muito mais conscientes do que o que tem agora. Então esse papel precisa ser feito por quem está fora das grandes redações. Obrigada, Luciana. Eu gostaria agora que você passasse o endereço para quem estiver interessado em entrar no Observatório e conhecer um pouquinho mais do seu programa na rádio. O meu programa ele é veiculado todos os dias úteis do ano inteiro, sem feriado, ou seja, eu não tiro férias. Todos os dias, exceto o dia 1º de janeiro e dia 25 de dezembro. São os 2 únicos dias em que eu não trabalho. E o endereço é www.observatoriodaImprensa.com.br. Obrigada, Luciana. Aqui é a Camille Andréa, direto da Rádio Juventude. Leminski disse: um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão, ou coisa que os valha. Leminski disse, e a velha vai repetir pra você. Um homem com
uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão, uma coroa, ou coisa que os vale. $1 milhão, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Por favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Denise me disse, e a Zélia repete aqui pra vocês. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Ela é tudo que me sobra. Viver vai ser a nossa última obra. Palavra cruzada. Juarez, eu queria que você começasse se apresentando. Tá ok. Meu nome é Juarez Xavier, eu sou jornalista, atualmente sou chefe de departamento do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual Paulista, aqui no campus de Bauru. Tenho pesquisa sobre a questão racial e minha área de especialização é jornalismo especializado, com ênfase em cultura, particularmente economia criativa. Obrigada, Juarez. Bem-vindo. Prazer. Eu queria começar essa entrevista falando de um caso que aconteceu no Big Brother, onde um jovem de periferia diz ter assassinado um jovem também de periferia que parecia mais novo que ele, e esse caso foi negado pela polícia militar e ao mesmo tempo ele diz que é verdade. Como é que a TV deveria se posicionar diante de uma declaração dessas? Bom, primeiro já começa apontando que é um caso gravíssimo. Independente das consequências, precisa ser apurado. Nós vivemos um dos cenários mais trágicos de violência contra criança e adolescente no mundo. Os números apontam-se números absurdos de homicídio de criança e adolescente no Brasil, particularmente de adolescente negro. Então, se há uma fala como essa veiculada pela televisão, precisa ser imediatamente apurado e os responsáveis precisam ser punidos. 2. Há um problema sério em relação à ocupação dos morros no Rio de Janeiro. Uma série de especialistas e reportagens mais críticas têm demonstrado que há uma ocupação militar do morro e os resultados são negativos para a população local, que tem derivado em mais violência, segregação, poucas possibilidades de mudanças estruturais, não há mudanças, por exemplo, do ponto de vista das condições de vida da população. Isso é sério, tem que ser apurado. E 3, isso para mim é o dado fundamental. Se de fato um militar que está envolvido na ocupação matou de forma irresponsável, como deve ter sido esse caso, um adolescente, isso mostra a natureza e a violência dessa ocupação. Por essas 3 razões,
uma informação como essa tem que ser apurada, tem que ser checada, os envolvidos precisam ser ouvidos, e caso de fato se comprove essa situação, faz necessário uma adoção de uma medida dura, criteriosa e extremamente educativa para que as pessoas compreendam que isso não pode acontecer, né? Não pode ser a norma da resolução de políticas públicas no Brasil. Juarez, como que eu gostaria que você comentasse esse comportamento da TV, que é o principal meio de comunicação atualmente, onde ele permite uma pessoa dizer isso em rede nacional e ele nega isso no Jornal Nacional. Isso já mostra a irresponsabilidade com que o veículo está sendo utilizado, né? Como veículo público e como concessão pública, a televisão deveria ter mais responsabilidade na veiculação de informações como essa. Por exemplo, não dá para veicular informação dessa sem checagem, né? Não dá para a televisão também ter um comportamento como esse numa democracia. É por essa razão que tem crescido o movimento pela regulamentação econômica e de conteúdo da mídia. A mídia, particularmente a mídia eletrônica, extrapolou todos os limites. E esse formato de programa, como ele é feito, que teoricamente não teria filtro, o que não é verdade, né? O filtro feito não atende ao interesse do público para ter informação. Então, num caso como esse, a própria Rede Globo de Televisão deveria ser chamada pelo Ministério Público e, caso de fato constate essa irresponsabilidade da veiculação desse conteúdo, ela tem que ser chamada à justiça. Não é crível, não é possível que uma informação como essa seja veiculada numa emissora de televisão que tem a maior penetração de público no Brasil, está disseminado por todo o território nacional, não teria a responsabilidade de veicular esse conteúdo. Eu acho que toda essa situação reforça aquilo que a Conferência Nacional de Mídia apontou, a necessidade de se rever a política de concessão pública dos veículos de comunicação. Esse fato evidencia a necessidade de retomar essa discussão com força, como parece ser o propósito do governo federal. Juarez, eu gostaria de saber, na sua opinião, como a mídia noticia esse genocídio que acontece nas periferias? Na realidade não denuncia, né? Se você for pegar a sério a cobertura feita, ela não é uma cobertura permanente, ela é uma cobertura sempre muito pontual, quando saem alguns dados, por exemplo, agora, que mostrou o absurdo dos homicídios que você tem no Brasil, então a mídia fez uma cobertura pontual, a televisão, rádio, jornais, revistas, mas ela não é permanente, ela não é contínua, então ela não é capaz de contribuir para refletir no debate político sobre isso. O fenômeno que tem ajudado a romper essa barreira de silêncio tem sido a organização dos movimentos sociais e particularmente dos centros de produção de conhecimento, de conteúdo das organizações que estão localizadas na periferia. Por exemplo, são essas organizações que desde os anos 90 têm feito campanhas sistemáticas para denunciar a violência nas grandes cidades e nas periferias contra a população jovem, né, e particularmente negra. Nos anos 90 tinha a campanha Não Mate Nossas Crianças, e ela denunciava essa violência concentrada na periferia, e agora uma campanha contra o genocídio da população negra organizada pelos movimentos sociais. Então, se você leva em consideração que existe um movimento social permanente de denúncia dessa violência e que os meios de comunicação não fazem a cobertura sistemática, o que você observa é que eles não contribuem no debate público sobre essa situação. A rigor, eu acredito que as organizações sociais que produzem conteúdo contribuem muito mais do que os grandes meios de comunicação na denúncia da violência e no estímulo de campanhas como essa, que está sendo veiculada agora por movimentos jovens da periferia, de movimentos negros, contra o genocídio da população negra, pobre e periférica. Juarez, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como você acha que o Plano Juventude Viva contribui ao combate do genocídio. De forma extraordinária. Primeiro que ele é um plano, a ideia dele
está conectada a outras ações políticas públicas, né? Quer dizer, educação, saúde, mobilidade, direito à cidade, cultura. Então ele é um projeto, a visão de uma ação de juventude viva está ligada a uma noção muito mais ampla de direitos sociais, né? Então ele não se restringe à questão da violência, ele tem por trás uma leitura de um cenário muito mais amplo. Segundo, ele aponta políticas públicas, e isso é fundamental. As experiências pelo mundo afora têm mostrado que essa é uma responsabilidade do Estado, e essa responsabilidade tem que ser materializada em políticas públicas. Então você tem que ter políticas de inclusão na educação, no atendimento à saúde, no acesso a equipamentos culturais, no acesso hoje em especial aos mecanismos de produção de conteúdo, como a rede mundial de computadores. Então é um projeto que exige ação articulada de políticas públicas. E aí aponta a responsabilidade do Estado. Terceiro, aponta a importância da sociedade como espaço de elaboração de propostas de políticas públicas. Desde 2003 tem uma experiência no Brasil que eu acho interessante, são as conferências municipais, estaduais e essas conferências nacionais. Elas têm ajudado a tensionar, a organizar setores da sociedade civil para que esses setores possam participar da elaboração de políticas públicas. E a ideia geral de juventude viva, desses projetos com essa natureza, é, de uma certa forma, a elaboração coletiva e colaborativa desses segmentos sociais. Então, projetos como esse, que tem tido por uma certa digital, uma participação, uma colaboração da sociedade organizada, são decisivos para a reversão dessa situação. Tem sido assim em outras áreas e tende a ser assim também na área de política de atenção à juventude. Juarez, você disse que o combate a essa mortalidade é dever do Estado. Tendo em vista isso, qual a importância da desmilitarização da polícia para a redução desse genocídio? Também todos os estudos mundiais têm mostrado isso, que há uma ineficiência na ação da polícia do Brasil, em especial pelo formato dela. O fato de você ter uma polícia de investigação separada de uma polícia de combate, e o fato de você criar áreas específicas de avaliação das violências, como por exemplo os tribunais militares, cria uma distorção nisso. Tem se mostrado que é necessária a unificação da polícia, particularmente sua desmilitarização, no sentido administrativo, para que cada um assuma a responsabilidade, suas responsabilidades legais. O outro fator importante da desmilitarização é a desmilitarização física. A polícia ela tem assumido um caráter de combate, não de dissuasão. Isso tem acontecido pelo mundo afora. Nos Estados Unidos foi de 11 de setembro, a polícia quase que passou a ter equipamentos comparados ao exército. Então isso tem provocado as manifestações e as violências contra segmentos pobres e negros nos Estados Unidos. Não é diferente no Brasil, que tem uma polícia de combate que não tem uma política de prevenção, não tem uma política de inteligência. Então a desmilitarização ela é fundamental para reduzir essa violência em dois aspectos. A desmilitarização administrativa, é necessário que a polícia seja civil e assuma as responsabilidades civis diante da Constituição e da sociedade, e é necessário desmilitarizá-la fisicamente. Você não pode permitir que uma força pública como uma polícia tenha equipamentos de ação similar ao que tem um exército. Né? Por isso que tem feito crítica sistemática a esse processo duplo de militarização. Além, obviamente, do histórico da polícia. O histórico da polícia militar é o histórico de uma polícia formada, primeiro, para perseguir escravos, depois para conter as ações políticas sociais nas décadas de 10, 20, 30, depois assume um perfil mais duro no Estado Novo, e com a ditadura civil-militar no Brasil, ela tornou-se muito mais um instrumento de proteção política de um Estado ditatorial do que propriamente um instrumento de defesa dos direitos e interesses da sociedade. Então, nessa situação, ela precisa ser, de fato, modificada, alterada,
conforme tem sido a indicação das principais organizações de direitos humanos no Brasil. Juarez, para encerrar, eu gostaria que você desse um recado a todos os jovens comunicadores de como eles devem combater esse genocídio ou como eles podem ajudar. Assim, hoje nós vivemos uma situação muito diferente do que vivíamos há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. Hoje existe uma coisa chamada ecologia digital, que é a possibilidade que os chamados coletivos de produção de conteúdo têm tido de produzir conteúdo crítico. E esses conteúdos têm um papel importante, esses coletivos têm um papel fundamental de redefinir, talvez, políticas públicas no Brasil. Então, que recado eu daria, né? Juventude articulada, juventude mobilizada, juventude politicamente ativa, apropriem-se dessa tecnologia social, dessa tecnologia digital, produza conteúdos consistentes que denunciem a violência contra a juventude pobre e negra da periferia e, sem dúvida alguma, ela vai contribuir para a elaboração de uma política pública que atenda à necessidade desse segmento social, hoje o mais violentado da sociedade brasileira. Obrigada, Juarez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Aqui foi a Camille, direto da Rádio Juventude. Muito bem, este foi o Palavra Cruzada, que é o programa aqui da Rádio Juventude que discute o Plano Juventude Viva, de combate ao genocídio de jovens negros e de periferia. Eu sou a Neumísia Silvestre, volto na semana que vem, às 16h. Mas se você não conseguiu acompanhar a edição de hoje, tem reprise no domingo, às 21h, e na terça, às 11h. Você escuta a nossa programação no www.radiojuventude.com.br. E também acesse as nossas redes sociais, Facebook, Rádio Juventude e o canal no YouTube com todas as edições do Palavra Cruzada. Muito bem, até a próxima semana.